possíveis de violação, em especial de um direito absolutamente amplo como o direito de imagem. Vai caber ao próprio juiz formar essa jurisprudência ou os instrumentos, os institutos legais já existentes são capazes de oferecer, dentro de um ordenamento legal, formas de coibir, por exemplo, a veiculação de imagens não consentidas num site hospedado em solo norte-americano. Como que a justiça brasileira pode assegurar o direito de um cidadão brasileiro em não ter a imagem veiculada por um provedor, por exemplo, norte-americano? Você vê que às vezes a questão foge até do prisma jurídico para entrar no prisma técnico, no aspecto técnico. Né? Como é que nós vamos poder impedir muitas vezes a veiculação dessa imagem, até muitas vezes fora do Brasil, porque a internet tem a rede mundial de computadores acessada no mundo inteiro, né? A partir de um simples lançamento em algum site hospedado em algum provedor. E às vezes a dificuldade para fazer cumprir isso. Nós tivemos casos recentes que, pelo menos tecnicamente, se procurou impedir a veiculação aqui a nível nacional, procurando fazer com que o provedor retirasse essa imagem, que, de certa forma, retirando daqui também impede o acesso, talvez em outros países, mas entra então, como você colocou aí, não só o aspecto jurídico da questão, mas o aspecto técnico. Né? Como, às vezes, fazer para, eventualmente, coibir essa violação e impedir a continuidade dessa violação. Eu acredito que aí nós temos que estudar os meios técnicos e aí vai a especialização dos juízes. Né? Nós tivemos casos recentes em que os juízes conseguiram fazer com que o provedor tirasse o acesso, né, daquele site em que havia a imagem violadora do direito alheio, né, do direito de imagem alheio, e a partir daí foi possível, então, eventualmente, afastar a lesão ao direito que estava sendo alegada em juízo. Mas é uma questão também delicada. Não sei se o professor Francisco tem algum dado mais a colocar. Não só é uma questão delicada, como é uma questão momentosa da atualidade, em que nós ainda estamos à espera de uma disciplinação jurídica, legal, que ainda falta e que é de difícil elaboração. Né? Uma legislação que consiga regulamentar toda essa tecnologia tem encontrado sérias dificuldades. Mas é inegável que, assim mesmo, tem sido possível inibir a ação contra a divulgação da imagem não consentida. O desembargador se referiu a um caso recente em que se pôde inibir o provedor, pelo menos no nosso país, de divulgar a imagem sem autorização das pessoas. Em um primeiro momento, até, a decisão judicial não percebeu dessa impossibilidade. Depois de proferida a decisão, é que chegou-se à conclusão de que era impossível, pura e simplesmente, retirar do vídeo determinada imagem. E aí, em um segundo momento, em uma segunda decisão, foi possível que o provedor retirasse aquela imagem determinada. E aí eu poderia até colocar, não sei se eu poderia até colocar uma questão interessante, o problema até que se coloca agora da responsabilidade do provedor. Né? Do provedor. Porque o provedor, ele na verdade faz praticamente locação de espaços. Isso. E esses espaços muitas vezes são utilizados indevidamente. Aí se discute, bom, mas o provedor teria aí condição de fiscalizar e de responder pelas violações que ocorrem por aqueles locadores, vamos colocar assim, para o telespectador entender, por esses locadores de espaço, né? Então, o que a gente tem colocado e temos visto em algumas decisões importantes é que, na verdade, a responsabilidade do provedor passa a ocorrer a partir do momento que ele é cientificado da ocorrência da violação à imagem alheia, seja por uma notificação judicial ou extrajudicial, e não toma as providências que eventualmente lhe são possíveis para evitar a lesão à imagem alheia. Então, por exemplo, o provedor é cientificado de uma decisão judicial que leva à retirada de uma determinada imagem de um blog, de um site, enfim, de algum instrumento aí de divulgação dessa imagem. A ideia é de que ele, a partir do momento que é cientificado dessa violação, deverá agir para continuar
para evitar que aquela imagem continue veiculando. Ou então justificar perante o juiz, né, perante o lesado, a impossibilidade técnica, porque aí nós vamos ter que entrar num outro estudo a respeito dessa situação. Outra matéria. No fundo, é imposto para o provedor, é imposto uma obrigação de não fazer, sob a penalidade de uma multa. Essas decisões geralmente impõem multas pesadas ao provedor para a hipótese dele não retirar a imagem do blog, do site, enfim, para ele deixar simplesmente, para ele se inibir de utilizar daquela imagem. Mas aí no tema também nós precisamos fixar que nem toda a difusão de imagem é proibida, ainda que não tenha a autorização da pessoa. Existem situações em que é perfeitamente justificável que a imagem seja difundida. Tá certo, eu vou pedir licença para os senhores, vamos voltar no próximo bloco justamente para essa indagação. E até que ponto, em que hipóteses a imagem não permitida pode ser veiculada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando direito de imagem. Dr. Francisco e Dr. Paulo Dimas, no bloco anterior abordávamos que nem sempre a utilização de uma imagem configura uma violação, até mesmo em alguns momentos uma utilização não consentida. Em quais casos que não há essa violação, doutor? O que se pode dizer a respeito é que as pessoas que são notáveis, que têm notoriedade por sua condição política, por sua condição social, por sua condição cultural, essas pessoas, elas são retratadas normalmente e a divulgação da sua imagem não representa nenhuma violação. Isso é até bastante assente na doutrina, assente na jurisprudência. Mas também é preciso distinguir, porque se uma pessoa, ainda que notória, ela é fotografada em situação que não diz respeito nenhum à sua atuação na sua atividade, aí poderá haver a violação da imagem. Agora, no exercício da sua atividade, ainda que em determinados momentos aquela autoridade, vamos dizer assim, não haja corretamente, o senhor imagine, por exemplo, uma alta autoridade do país, de repente ser fotografado fazendo uso de bebida alcoólica, fazendo uso de droga. Ele se expõe a isso, porque ele é uma autoridade, e se ele está em uma atividade pública, ele tem que se preservar, ele tem que preservar a sua intimidade. Então, são casos que são analisados individualmente, caso analisado caso a caso, e que dentro do processo se subsume a um exame de prova para se chegar à conclusão se houve ou não houve a violação do direito de imagem. Doutor Paulo, o senhor gostaria de acrescentar? Veja o seguinte, é uma discussão interessante sobre essa questão que se coloca, se aquele que está em local público, né, participa de um acontecimento público e essa sua imagem é veiculada, se há aí, né, violação a esse direito de imagem. Então é uma discussão interessante, porque muitas vezes as pessoas até protagonizam, como nós vimos, cenas cenas íntimas em público, ou até, por exemplo, moças que se expõem em topless em público, a imagem é divulgada. Então nós temos aí uma série de colocações, né, a respeito dessa questão de haver violação do direito de imagem e de, eventualmente, propiciar uma reparação de dano. Eu vejo o seguinte, muitas vezes a pessoa se coloca numa determinada situação, né, ela está, de certa forma, renunciando à sua intimidade. Né? E se essa imagem muitas vezes é divulgada, a discussão que se coloca é se isso geraria ou não um direito, eventualmente,